Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição, em ritmo já de eleições municipais. E todas as quartas-feiras, durante a eleição, uma novidade aqui em TVja. Eu vou fazer conexão direta com o Rio de Janeiro para conversar com o Maurício Lima, colunista do Radar. Fala, Maurício, tudo bem? Você me ouve bem? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Tudo bem. Aliás, assim como aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro já temos a primeira rodada de pesquisas, o Ibope divulgou os dados, Maurício, e o cenário tem aí uma similaridade, São Paulo e Rio de Janeiro. 2 candidatos do PRB lideram e estariam hoje no segundo turno, segundo os primeiros números das pesquisas. Aqui em São Paulo, o Celso Russomano, e no Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella. Confere, Maurício. É isso aí. Aqui saiu a pesquisa ontem do Ibope, né? Você tem os dados para apresentar aí para a gente, Maurício? Claro. Vamos lá, vamos colocar na tela então. Ok. O Marcelo Crivella está com 27 pontos, né? Uma dianteira bastante folgada em relação ao segundo lugar, e está com 12 pontos. O Marcelo Freixo, né? Logo ali colado no Freixo, você tem o Bolsonaro com 11%, e depois embaixo um outro grupo mais embolado, que começa com a Jandira Fegali, 6%, o Pedro Paulo, candidato do Eduardo Paes, com 6%, Índio da Costa com 5%, e o Osório, Carlos Roberto Osório, com 4%. Abaixo ali tem o Alessandro Molon, da Rede, com 2%. Né? Então, Silvio, assim, o que chama a atenção, né, dessa história, essa liderança folgada, como você falou, agora, a essa altura do campeonato, a não ser que ele cometa assim, uma barbaridade qualquer, o Crivella é o candidato a ser batido, né? Porque a campanha é mais curta esse ano, né? Exato, é bem curto. Praticamente um mês, né, de não campanha. Deve ter tanta alteração, né? Se ele não fizer nenhuma grande bobagem, ele praticamente está garantido no segundo turno e é o candidato a ser batido, né? A questão aqui no Rio, né, a pesquisa continua dizendo isso, todos eles têm um índice de rejeição muito forte, e o Crivella tem um índice de rejeição acima da casa dos 30%. Ele está, se eu não me engano, com 35%. Sim, exatamente. Então, esse é um dado a ser trabalhado ali. Quem chegar no segundo turno contra o Crivella, assim como em São Paulo, em relação ao Russomano, tem boas chances de ganhar, né? Inclusive, nas simulações de segundo turno aqui, ele não ganha todas, ele fica numa situação ali um pouquinho mais complicada. Então, assim, o que chama atenção também, até agora, pelo menos, Silvio, é o fraco desempenho, né, em termos de intenção de voto, do Pedro Paulo. Né? O Pedro Paulo é o candidato do Eduardo Paes, né, do PMDB, que governou, o Eduardo Paes governa a cidade há 2 mandatos. O PMDB é a grande força do Rio de Janeiro, ele teve 2 mandatos do Sérgio Cabral e elegeu o Pezão recentemente, inclusive ganhando do Crivella, e o Pedro Paulo até agora não decolou. Porém, a partir da história da Olimpíada, né, que a visão do governo, da prefeitura do Eduardo Paes começa a melhorar um pouquinho. Ele sai ali da casa de ótimo e bom de 20% e vai para 27%. Exato. Né? Se você tiver uma transferência desse ótimo e bom Pedro Paulo, alguma coisa ali na casa de 2% disso, ele iria para 18%, mais ou menos, ele já chega no segundo turno, né? Então, assim, eu imagino que a candidatura do Paes, a essa altura, a grande questão é como é que a gente vai fazer 2 coisas. Primeiro, seria bom aumentar ainda mais o ótimo e bom do prefeito, né? Algo que, eu imagino, naturalmente aconteça. E o segundo é como transferir, né, esse ótimo e bom para o Pedro Paulo. Pois é, Maurício, até que ponto a Olimpíada foi boa pro Eduardo Paes e, consequentemente, para o candidato dele, pro Pedro Paulo? No final das contas, as coisas deram certo. O Rio acabou sendo elogiado, inclusive, lá fora, né? As pessoas viram que os grandes problemas, ou pelo menos, é evidente que tem um ou outro ponto, algumas questões para um evento de tamanha complexidade, são até aceitáveis, né? Mas o temor era tão grande, né? As obras foram um fracasso, a segurança pública, afinal das contas, foi bom, né? Ele começou muito mal, né, Silvio? Assim, o próprio Eduardo Paes começou mal com aquelas declarações sobre
o prédio da Vila Olímpica, né, aquela declaração para a Austrália. Agora, depois daquele momento, acho que baixou nele, né, assim, alguma responsabilidade, e ele não errou mais, ele fez tudo direitinho. E, de fato, né, a prefeitura se envolveu bastante na questão da organização dos Jogos Olímpicos. Boa parte do orçamento, e é uma coisa que ele vai ter que responder depois, boa parte do orçamento dos jogos, a prefeitura que foi puxando, foi fazendo as coisas. O governo federal ajudou pouco, o Estado também ajudou muito pouco, e a prefeitura puxou muita coisa para ele. O pai sabia que essa era a grande consagração dele, e, portanto, a chance de eleger o Pedro Paulo. E ele jogou todas as fichas nisso. Eu acho que ele vai se beneficiar disso, tá, Silvia? Porque você tem aí um legado para a população, especialmente na parte de transporte, que é palpável, é visível, né? Você teve a expansão de uma linha do metrô que não acontecia aqui na cidade do Rio há muito tempo. Então, hoje é possível sair ali da Zona Sul e até a Barra, né? Passando por Ipanema e Leblon. Pois é, a gente falava disso, inclusive, pouco antes de começar o programa, que algumas obras, você até me explicava que não é nem exatamente obra, mas o serviço de mobilidade vai funcionar melhor. Alguns ajustes serão feitos a partir de agora, não é? Exatamente, porque essa linha, por exemplo, a linha 4 do metrô aqui, ela estava num regime de soft opening, servindo às pessoas que tinham ingressos para os jogos, né, e a família olímpica. E a partir de agora, não, a partir de agora ela passa a fazer parte do uso diário da população. A mesma coisa vai acontecer com o VLT, você vai aumentar o número de bondes, né, de trens a serviço do VLT, então vai diminuir a periodicidade, vão passar mais trens e as pessoas vão ter um serviço mais eficiente de transporte. As linhas do BRT é a mesma coisa. Portanto, assim, eu tenho convicção de que existe um espaço, um upside aí para a candidatura do Pedro Paulo. Houve também, na semana passada, Silvio, uma notícia que vai favorecê-lo, que é a questão do arquivamento pela Procuradoria-Geral da República e depois pelo STF, da denúncia de agressão dele à mulher. Ah, pois eu ia te perguntar justamente isso, estava na minha listinha aqui para entrevistá-lo. Como é que está essa questão da agressão à mulher? Ele foi inocentado, né? Assim, a Polícia Federal arquivou o caso, a Procuradoria arquivou o caso, o STF arquivou o caso. O perito mudou a versão, porque na versão inicial ele tinha feito uma agressão e a mulher tinha perdido um dente. Depois o perito disse que não aconteceu isso, ele constatou uma falha no dente dela e confundiu dizendo que o dente tinha saído. Isso ajuda muito o discurso dele, ele ganhou um discurso, ele falou assim, olha, não foi bem aquilo que aconteceu, o que aconteceu foi que eu me defendi, né? E aí ela se machucou, que era algo que ele vinha dizendo desde o começo. E ela própria passou a corroborar essa tese. Entendi. Né? O que ajuda muito ele em termos de discurso, pelo menos. Eu acho que ele vai perder voto na Zona Sul do Rio de Janeiro, assim, nos formadores de opinião. Não vejo o Pedro Paulo tendo uma grande votação, assim, porque as mulheres têm um grau de informação aqui. Os adversários estão usando isso, Maurício. A campanha na TV ainda não começou, começa na sexta-feira, mas os rivais, de alguma forma, têm usado esse discurso da agressão à mulher? Ainda não. Ainda não usaram, Silvio, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que no decorrer da campanha vão usar. Inclusive nas redes sociais, né? Ali na rede social tem uma tradição de fazer uma campanha negativa muito forte, né, em relação aos seus adversários. Você solta as coisas ali e reverbera com muita facilidade. Então não tenho dúvida nenhuma de que ele vai responder muito por isso. Né? Ele não deve ter, na minha visão, muito voto aqui entre as mulheres da Zona Sul. Né, com um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de formação também, mas imagino que ele tenha votos em outras áreas da cidade, enfim, que ele tenha, de alguma forma, com toda essa sequência de instituições chancelando a inocência dele, que ele consiga recuperar, tenha discurso para recuperar o eleitorado. Aqui no Rio, Silvio, tem uma divisão que é o seguinte, que fala-se muito em vermelho e azul. E aí não tem a ver exatamente com PT ou anti-PT, não é isso, ou esquerda e direita. Né? É uma questão geográfica. Tá? Tem o eleitor azul é Zona Sul, Barra da Tijuca, Grajaú, Grande Tijuca. Né? E o eleitor vermelho são as favelas, as periferias, então Campo Grande, Bangu e outras áreas. Né? A tese que se coloca aqui no mercado eleitoral do Rio de Janeiro é a seguinte: você precisa ter o domínio de uma faixa inteira, ou vermelho ou azul, e
conseguir entrar um pouquinho na outra, né? Hoje, o candidato que vai muito bem no vermelho é o Crivella, né? O Pedro Paulo tem um posicionamento bom no vermelho, mas falta ali o azul. Se ele tivesse o azul, e o azul iria para ele naturalmente se não tivesse esse probleminha da agressão à mulher, probleminha também entre aspas, né? Ele seria um candidato muito forte no azul, pelo legado do Eduardo Paes, por tudo aquilo que eles fizeram, e fizeram uma boa prefeitura, é verdade, o Pedro Paulo foi importante ali também nessa prefeitura, e por todo o legado olímpico, o momento seria maravilhoso. Mas, como mostra a pesquisa, isso ainda não aconteceu. Ele está lá embaixo com 6%. Nesse momento, sequer iria para o segundo turno. A campanha é curta, como você disse. Ele tem um marqueteiro muito bom, que é o Renato Pereira. O Renato Pereira ganhou todas aqui, com o Cabral 2 vezes, com o Eduardo Paes 2 vezes e com o Pezão. O Aécio até namorou ele em 2014, acabou não fechando. O Renato vai saber trabalhar isso. A questão é, vai dar tempo? Né? Porque é isso, são 40 dias, é diferente, curto. As regras mudaram, vamos ver o que eles vão fazer. Tá, eu ainda acredito que sim, eu acho que ele tem espaço para crescer. Ele vai brigar ali com o Osório, com o Índio da Costa, que naturalmente são os candidatos que esse eleitor azul iria escolher, né? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O debate é importante, a gente vai ter um debate aqui amanhã. Exatamente, era o próximo tema que eu queria conversar contigo, Maurício, porque em outra similaridade entre a eleição no Rio de Janeiro e a eleição aqui em São Paulo, há um candidato do PSOL competitivo. Aqui em São Paulo, a ex-prefeita Luísa Erundina está bem ranqueada, pontua bem nas pesquisas, mas ficou de fora do debate realizado pela Bandeirantes nessa semana, o primeiro debate. O motivo é que a legislação eleitoral tem ali um recorte de 9 cadeiras, 9 deputados eleitos. Se o partido não elegeu 9 deputados, o candidato não é obrigado a participar do debate. A emissora não é obrigada a convidá-lo. No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo pontua 12% no Ibope. Como é que está essa questão do PSOL participar ou não do debate aí no Rio? E, aliás, tem o Molon aí também, né? Porque a rede deve estar com a mesma situação, né? Sem dúvida. O Marcelo Freixo não participará do debate, o que é uma pena, né, assim, em termos de esclarecimento para o leitor, né? Independentemente da situação política dele, das ideias que ele defende e tal, esse é o momento que as pessoas têm para compará-las, né? E ele está muito bem posicionado. Eu imagino que assim, você tem um percentual importante do eleitorado que vai ficar sem as explicações. Na verdade, todo o percentual todo o eleitorado vai ficar sem as explicações dele, mas a própria pessoa que está votando nele, para ter certeza, para não ter, para questioná-lo, né, também vai ficar sem essa informação. Eu acho que, entendo sim, claro, a legislação, mas no final das contas vai ser pior para o conteúdo final das propostas que precisam ser analisadas, né, de todos os candidatos, para você comparar, né? Por que você faz um debate, né? Para que você dê voz a todos e para que todos digam ali suas ideias e para que o eleitor, no final das contas, escolha o que melhor se saiu, nem melhor saiu, aquele que ele acha que vai sair na cidade, que defendeu as melhores ideias para a cidade. O Freixo, a exemplo aí do que aconteceu com a Luísa Erundina, não participará, acho que perdem todos. Né? Não tem um saldo positivo a não participação dele. Não vejo quem possa se beneficiar com isso, até porque ele sai com um discurso também contra os seus opositores, contra aqueles que não quiseram que ele participasse. Ele vai dizer, olha, não queriam me ouvir, estão com medo de mim, não querem deixar, esse não é um debate democrático. Isso, evidentemente, não ajuda em nada, né, o debate político e o debate democrático. Maurício, diferentemente de outras capitais e das grandes capitais, o Rio de Janeiro não tem um candidato do PT. Aqui em São Paulo, o prefeito é do PT, em outras praças também ocorre isso, de você ter um candidato tendo que arcar com o antipetismo,
com todo esse desgaste que o partido sofre por conta da esfera federal, de todos os escândalos e etc., e de não ter, por exemplo, figuras como o ex-presidente Lula, que já foi o maior cabo eleitoral do Brasil em qualquer eleição, até eleição para síndico de prédio. Eu pergunto aí para você, como é que está essa questão do antipetismo, de figuras como o Lula serem usadas ou escondidas em campanha? Como o Rio de Janeiro não tem essa figura do candidato do PT, né? Mas de alguma forma isso está aparecendo na campanha, dá para ser sentido? Assim, a ausência do PT aqui no Rio é histórica, ela começou lá atrás. O PT tinha um candidato próprio a uma prefeitura, era Vladimir Palmeira, e aí a direção nacional do partido chegou e falou, não vamos fechar, não vai ter candidato próprio, nós vamos apoiar, né, uma outra coligação. O Rio de Janeiro acabou se tornando um lugar diferente do Brasil em termos políticos, né, porque você tinha em nível nacional 2 projetos de poder muito sólidos, do PSDB e do PT, e aqui nenhum dos dois ficou muito forte. Aqui você tem essa questão aí do PMDB, né, do Rio, Cabral, Eduardo Paes, enfim, e de outro lado a Igreja Evangélica. Aqui você tem um percentual de eleitores evangélicos muito alto, acho que talvez o maior do Brasil. Quem, nos últimos tempos, vinha de braço dado com o PT aqui no Rio, na verdade, era o PMDB. Né? O Cabral tinha uma relação espetacular com o Lula. O Paes também, o Paes votou na Dilma, né? Ele votou na Dilma e inclusive foi pego naquele diálogo, né, com o Lula, né, que vazou, assim, amigo, né, do Lula, depois de... O eleitorado de Maricá não esquece aquela conversa, Maurício. Certamente. Por sorte ainda não é assim, ao governo do Estado, mas algum dia ele vai ter que responder por isso, porque imagino que o próximo passo dele seja o governo do Estado. Então quem andava antes de braços dados com o Lula e com o PT era o PMDB, que rapidamente refez, né, essa história. Agora não tem nada de PT, o PT vai ser simplesmente ignorado aqui na eleição. E é o que vem acontecendo no resto do Brasil, com exceção do Nordeste, a gente mesmo no Radar deu uma nota falando do Edinho Silva. O Edinho não está usando a estrela do PT, não fala de PT em nada. A única coisa ali é que você tem o número 13, né, para a campanha dele. Então, assim, vários candidatos do próprio PT estão escondendo o PT, quiçá os outros, né, que não querem andar ali lado a lado, que vão esquecer essa coligação do passado, porque hoje ela não traz votos. Mesmo aqui no Rio, que você, historicamente, também tem um eleitorado um pouco mais à esquerda em comparação com São Paulo, não dizer que é do PT hoje aqui dá menos votos, né, sem dúvida alguma. Maurício, para a gente encerrar, já dá para sentir aí no Rio de Janeiro, no que é uma das principais campanhas do país, né, um dos maiores colégios eleitorais brasileiros, as mudanças, o efeito das mudanças nas regras de financiamento eleitoral. Essas são as primeiras eleições em que pessoas jurídicas, empresas, não podem mais colocar dinheiro nas campanhas. Aqui em São Paulo, te digo que já dá para perceber, as campanhas estão ali um pouco mais humildes, seja na contratação de vultuosos marqueteiros, famosos marqueteiros, como também na panfletagem, no material de rua. Muita gente falando que essa é a campanha das redes sociais mesmo, porque é a ferramenta que tem em mãos. E no Rio, você percebe isso já? A mesma coisa. Aqui, o que a gente teve? A gente teve o namoro, né, de algumas candidaturas com marqueteiros um pouco mais famosos, e esses namoros acabaram não indo para frente. E a questão foi única e exclusivamente dinheiro. Né? Eles estavam pedindo alto, estavam pedindo como pediam no passado, e as candidaturas não puderam fechar. Então, eles acabaram, a exemplo do que acontece aí, num processo de juniorização, né, de alguns marqueteiros, né, de chance para que novos marqueteiros até abracem campanhas maiores. Mas o fato são pessoas com menos estrada, né, e que evidentemente estão pedindo menos também para fechar esses contratos. O mesmo em relação às estruturas, Silvio. Assim, a campanha aqui, eu posso dizer claramente, não começou. A campanha, que você não vê a campanha nas ruas, né? Você até vê o candidato aqui, ali, fazendo um aperto de mão,
e tal, mas uma coisa ainda, em comparação com o passado, é muito amadora. Né? Sem aquele material gráfico caríssimo, né? Exatamente, não tem material gráfico nenhum até agora. Aqueles comitês enormes, bem estruturados. Exatamente. Isso sumiu, né? Nada, nenhum cavalete na rua, não tem mobiliário urbano, não tem nada. A campanha, que oficialmente já está valendo, neste momento seria impossível dizer para você assim, a campanha, alguém que passasse aqui pela cidade, não tivesse informação nenhuma, dissesse assim, não, vai ter uma campanha aqui. Não tem um adesivo, não tem um bottom até o momento. Tudo bem, teve a Olimpíada até agora, pode ser que eles tenham pensado, não, vamos começar depois, mas o fato é esse, zero de estrutura até agora. Eu imagino, assim como você estava falando, essa vai ser uma campanha de internet, né? Com a mudança das regras também, você não vai ter aquele horário eleitoral à noite, você vai ter muitos spots durante o dia, né? Então, eu acho que esses spots, eles serão pensados não só para a televisão, né, mas também depois para reverberação na internet. Vídeos curtos, a gente sabe hoje que quando você faz um vídeo você tem um alcance maior, né, nas redes sociais, enfim, via as grandes redes sociais, e é bem possível que esse seja o pensamento da campanha. Vamos produzir vídeo sim, mas não só com foco na TV, com foco também na reverberação e no alcance que ele pode ter depois nas redes sociais. Em relação a financiamento, é complicado mesmo. Eu acho que essa vai ser a única campanha com essas regras, tá, Silvio? Várias autoridades no assunto têm falado a respeito. Eu imagino que a gente precisa fazer um novo debate para saber quais serão aí as regras da próxima campanha, né? O financiamento privado, ele está absolutamente demonizado, né? Porque, em função da Lava Jato, enfim. Mas esse financiamento privado é o que funciona, por exemplo, e funciona bem nos Estados Unidos. As empresas, só que é tudo às claras, né? E o fato de você fazer o não financiamento privado pode gerar o financiamento privado nas escuras, né? O que não é tão bom. Você acaba não limitando esse jogo, né, do caixa 2. Você só elimina o caixa 1. Enfim, é um debate mais extenso, né? Precisa ter uma avaliação mais profunda para saber que tipo de regra eleitoral a gente vai ter no futuro, mas o fato do jeito que está, não vai permanecer. Vai ser eleição única com as regras atuais. Legal. Maurício, vou deixar aqui já o check-in antecipado, feito para quarta-feira da semana que vem, a gente conversar de novo sobre as eleições no Rio, pode ser? Será um prazer, a gente vai ter tido debate, a gente vai ter muita informação, com certeza. Grande abraço. Legal, um abraço, Maurício. Esse foi o Sem Edição, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.